noite, conselheiros, conselheiras. Desejar boa-vinda a todos e a todas. Nossa reunião hoje não vai ser transmitida em tempo real pela internet em função de problemas técnicos na Câmara de Vereadores. Gostaria aqui também de desejar as boas-vindas para o Rafael, que vem representando aqui a Renascer, que o ano passado foi uma grande parceira e contribuidora aqui deste conselho, e a gente acredita que essa parceria permanece ainda no decorrer deste ano e por longos tempos. Vamos então dar início à nossa reunião ordinária do dia 4 de abril. Deixar registrado que nossa reunião hoje vai ter o mesmo processo da última reunião. Cada conselheiro terá 5 minutos de fala e mais 1 minuto para completar seu raciocínio. Convidar também o Oswaldo também aqui para compor a mesa e os demais membros da mesa que foram chegando aqui. Então vamos dar o início então ao primeiro ponto da pauta, que é os informes. Um conselheiro que escreveu para o informe? Pedir para o nosso segundo secretário aqui pediu para informar se os conselheiros estão recebendo os e-mails. Se alguém está aí com dificuldade, aí a gente tem se esforçado bastante. A nossa assistente administrativa tem inclusive ligado para os conselheiros, notificando com relação às datas das reuniões. Se alguém tiver algum problema de e-mail, por favor, nos comunique. A lista de presença está rodando aí na plateia. Caso alguém não assinar, por gentileza também assinar. Então vou pedir aqui para o nosso segundo secretário fazer a leitura aqui de alguns ofícios encaminhados de conselho. Ofício número 367/2013, Gabinete Secretário Municipal de Saúde, Gravataí, 8 de março de 2013. Assunto: negociação do novo contrato com o Hospital Dom João Becker. Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo e atendendo a acordo firmado em reunião no dia 21 de março passado, na sede do Ministério Público, cuja cópia da ata segue em anexo, solicitamos a indicação de 3 conselheiros desse egrégio Conselho Municipal de Saúde para compor a comissão que terá a incumbência de tratar de um novo contrato de prestação de serviço entre a Prefeitura Municipal de Gravataí e o Hospital Dom João Becker. Cordiais saudações, Jones Martins, Secretário Municipal de Saúde. Ofício número 026/2013, Gravataí, 1º de abril de 2013. Senhor Presidente, indicamos como membro representante do sindicato para a participação do Conselho Municipal de Saúde, indicamos os servidores José Ricardo Aguiar de Silveira, Lúcia Helena Menareto Herácio, suplente. Atenciosamente, Neuza M. Vicentini, presidente. Ao Conselho Municipal de Saúde, senhor presidente Rafael, venho por meio deste solicitar a alteração da suplente da Clínica Fisiocorpore de Daniel Molina para Marcelo Gianotti. Atenciosamente, Simone Carneiro. Gravataí, 23 de março de 2013.
à mesa diretora do Conselho Municipal de Saúde de Gravataí, diante das ações e atividades de defesa do Sistema Único de Saúde, SUS, que a comunidade do vosso município tem estabelecido, a diretoria da Sobecat avaliou muito. A letra muito grande, é sempre possível ler. Avaliou muito, influenciada pela audiência pública do dia 21 de março deste ano. Decide ocupar sua vaga de suplência no citado Conselho, substituído a senhora Tânia Silva pelo senhor Geraldo Leal, brasileiro, sob o registro geral 10 47 99 26 71, emitido pela SSP/RS. Sendo assim, reafirma seu compromisso com o fortalecimento da participação popular e do controle social através do Conselho Municipal de Saúde de Gravataí, tendo como conselheiro titular o senhor Richard Gomes, e ora indicando o suplente o senhor Geraldo Leal, sendo o que temos para o momento Carmen Lúcia de Oliveira, presidente. Associação dos Portadores de Deficiências Físicas de Gravataí, ao Conselho Municipal de Saúde de Gravataí. Gravataí, 1º de abril de 2013. Prezado presidente, ao cumprimentá-lo, vimos informar nossos representantes nesse conselho titular: Rosane Nardi da Silva, suplente, Edmar Barros. Atenciosamente, Rosane Nardi da Silva. Obrigado, conselheiro. Mais alguém para informes? Não havendo, leitura da ata anterior. Ata número 4, 2013. Aos 14 dias do mês de março de 2013, reuniram-se na sede da Aliança em Gravataí para a reunião extraordinária o Conselho Municipal de Saúde, presidida pelo presidente Rafael Marques, que abriu a reunião às 19 horas para tratar do ponto de pauta único, contrato do Hospital Dom Becker com a Prefeitura Municipal de Gravataí. O presidente Rafael informou que o contrato foi encaminhado previamente por e-mail aos conselheiros e que ele já havia se reunido com o secretário José Martins para tratar do assunto e a comissão de fiscalização, conselheiros Rafael, Mainelli, André Edith, também se reuniu e elaborou um parecer recomendativo para o contrato. A Secretaria Municipal de Saúde apresentou o contrato e o plano operativo aos conselheiros, ressaltando a importância do contrato ser aprovado naquela noite. O conselheiro Medusa faz uso da palavra e se diz preocupado com o fato da emergência do SUS e dos serviços privados funcionarem juntos. O conselheiro Gerson manifestou desaprovação com o fato de o Conselho Municipal de Saúde não participar da elaboração do contrato e sugeriu que os valores das multas referidas no contrato sejam revertidos em pagamentos de serviços para os usuários do SUS, fora do município de Gravataí. O conselheiro Anani reforçou a fala de Gerson quanto à presença do Conselho Municipal de Saúde na elaboração do contrato. Questionou alguns pontos e discordou da limitação de cirurgia de traumatologia de urgência, tendo em vista que os casos de urgências não há como prever o número. A Secretaria Municipal de Saúde esclareceu que o número já registrado de tais cirurgias é muito menor que o especificado no contrato e que, teoricamente, não prejudicaria os usuários do SUS. A conselheira Tatiane fez uso da palavra e relatou que a informação do contrato são muito vagas, repassadas no geral e não especificadas. O conselheiro José Ricardo reforçou a fala dos demais conselheiros. O conselheiro Iguaraci reforçou o fato do conselheiro Medusa. O conselheiro Mário referiu que o hospital, no seu contrato atual, não está desempenhando um excelente papel, baseado em relatos pessoais seus e de outros conselheiros,
Secretário Jones Martins fez uso da palavra e esclareceu pontos levantados pelos conselheiros e fez referência ao Hospital Regional. Conselheiro Luiz fez a leitura do parecer número 05/2013. Geraldo questionou as multas apresentadas no contrato, pois o Conselho Municipal de Saúde deseja que o hospital cumpra o contrato. Conselheiro Luiz fez leitura do ofício SEMERS, pedindo mais tempo para análise do contrato. Conselheiro Esmeraldo fez uso da palavra e reforçou o conteúdo do ofício do SEMERS sobre a falta do tempo para analisar o contrato. Conselheiro Salomé também expressou tal opinião. Conselheiro Oswaldo fez uso da palavra e relatou que o hospital vai trabalhar como um recurso finito, que o contrato não é perfeito, mas é melhor que se pode fazer, dentro dos recursos disponíveis. O presidente Rafael questionou a proposta do conselheiro Gerson acerca das multas. O conselheiro esclareceu que a sugestão dele é garantir o atendimento ao paciente, ou seja, o valor da multa que seria paga à Secretaria Municipal de Saúde reverter em atendimento. O secretário da Saúde esclarece que indiretamente o valor da multa será revertido em benefício do paciente. Geraldo e os conselheiros Nani e Guaraci fizeram suas manifestações. O secretário Jones fez um apelo pela aprovação do contrato, tendo em vista que o contrato vigente venceria no dia seguinte e na segunda-feira seguinte não teria atendimento no hospital. O presidente encaminhou a votação para três opções apresentadas, sendo elas aprovar o contrato conforme parecer ou prorrogar a discussão. 17 conselheiros se apresentaram aptos a votar. O presidente colocou o contrato em regime de votação, resultando o que segue. Luiz Antônio votou na aprovação do parecer. Esmeraldo votou na aprovação do parecer. Edith votou na aprovação do parecer. Jones votou na aprovação do contrato. Nani votou na aprovação do parecer. Salomé votou na aprovação do parecer. Tatiana votou na prorrogação da discussão. Oswaldo votou na aprovação do contrato. Alan votou na aprovação do parecer. Célia votou na aprovação do parecer. O processo de votação foi interrompido pelos conselheiros Laone e Jones, alegando que a Secretaria Municipal de Saúde concordava em parte com o parecer. Entretanto, considerando que se poderia discutir percentual de multas, não havendo manifestações contrárias, seguiu-se discutindo o parecer quanto ao percentual das multas. Geraldo destacou que a proposta de percentual de multas mencionada pela Secretaria Municipal de Saúde não se encontra descrita na minuta do contrato. Foi constatado que o contrato apresentado estava desatualizado. Sendo assim, o conselheiro Carlos apresentou material atualizado. Não havendo manifestações contrárias, o contrato e o plano operativo foram aprovados com 3 abstenções dos conselheiros Rafael, Edith e Tatiane. Não havendo mais nada a constar, o presidente encerrou a reunião. Gravataí, 1º de abril de 2013. Correções, adendos, ajustes. Carlos. Vai ser aprovado hoje. Hoje Vai ser aprovado, né? Era isso? Alguém mais? Não havendo, coloco a presente ata em regime de votação. Conselheiros favoráveis se manifestem. Conselheiros contrários? Abstenções? Abstenção da conselheira Josefa, do conselheiro Telmo, da conselheira Marlene. Isso? Oswaldo também se absteve? Favorável? Então tá, 3 abstenções. Convidar o conselheiro Luiz Clemente Marinelli para assumir aqui a mesa aqui.
Segunda ata. Ata número 5, 2013. Aos 18 dias do mês de março de 2013, reuniram-se na Câmara de Vereadores de Gravataí para a reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde, presidida pelo conselheiro Rafael Marques, que abriu a reunião às 19 horas. Informe. Rafael informou que o Conselho Municipal de Saúde foi convidado a discutir sobre o contato com o Hospital Dom João Becker, no Ministério Público, no dia 21 de 3 de 2013, às 14 horas. O conselheiro Edith fez leitura do ofício da Pastoral da Criança, manifestando contrariedade à aprovação do contrato do Hospital Dom João Becker, realizado no dia 14 de 3 de 2013, e solicitando a anulação da votação. O conselheiro Marlon fez leitura do ofício da DAT RS, solicitando a anulação do contrato do Hospital Dom João Becker, aprovado no dia 14 de 3 de 2013. O conselheiro Luiz fez a leitura da ata do dia 4 de 3 de 2013. Não havendo manifestações, o presidente colocou em votação a ata em regime de votação, que foi aprovado com 2 abstenções do conselheiro Nani e Oswaldo. Primeiro ponto de pauta. Parecer número 7, 2013. Para o plano de contingência da dengue 2013-2014. Presidente Rafael manifestou apoio ao plano da contingência da dengue 2013-2014. Conselheiro Esmeraldo fez a leitura do parecer. Não havendo manifestações, o presidente colocou o parecer em regime de votação, que foi aprovado por unanimidade. Segundo ponto de pauta. Relatório de atividade anual dos recursos estaduais, incentivos, conforme portarias SE número 4.404/2008. No Hospital Dom João Becker. O conselheiro Esmeraldo fez a leitura do parecer da Câmara Técnica favorável à prestação de contas do Hospital Dom João Becker. Fez a leitura da Comissão de Fiscalização contrária à prestação de contas do hospital. Após a manifestação, Geraldo Morgan Rafael, o presidente propõe a discussão. Não havendo discussão, colocou os pareceres em regime de votação. O parecer da Comissão de Fiscalização foi aprovado com os votos dos conselheiros Rafael, Edith, Esmeraldo, Luiz, Marlon, Nani, Medusa, Ayrton, Josefa, Vera, Tatiane, Simone, Pedro e Oswaldo. Votaram no parecer da Câmara Técnica os conselheiros Oswaldo, Regis, Roberto, Luísa, Sandro, Telmo, Marlene, Alan. Houve 3 abstenções, os conselheiros Gabriel, Carlos e João. Sendo assim, o relatório da atividade anual dos recursos estaduais foi rejeitado e foram solicitados mais dados para o esclarecimento. Terceiro ponto de pauta. Perda do assento do Conselho Municipal de Saúde. Conselheiro Marlon, representante da DAT RS, citou que o Cid Lojas não comparece a várias reuniões do Conselho Municipal de Saúde e vagando o assento de tal entidade. Existe uma, a AMPC, Associação dos Moradores de Passo Caveira, que está na suplência para ocupar tal assento. Após a discussão e não havendo manifestações contrárias, o presidente colocou em regime de votação a proposta de substituição do assento do Cid Lojas pela AMPC. Conselheiros favoráveis: João da Mota, Pedro, Oswaldo, Tatiane, Simone, Medusa, Marlene, Ayrton, Telmo, Josefa, Vera, Alberto, Sandro, Carlos, Nani, Marlon, Luiz, Esmeraldo, Rafael, Mané e Edith, totalizando 22 votos favoráveis à substituição. Abstenções: Regis, Oswaldo, Maria Luísa, Alan. Assuntos gerais: anulação da votação sobre o contrato do Hospital do João Becker, ocorrido em 14 de 3 de 2013, em reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde. Manifestaram-se os conselheiros Marlon, vereador Carlito, conselheiros Ricardo, Carlos, Regis, Esmeraldo, Gerson e Rafael, que justificou a inclusão na pauta em razão, excepcionalmente, do material apresentado pela Secretaria Municipal de Saúde,
não condizer com o encaminhado ao Conselho Municipal de Saúde. Após a manifestação de Geraldo sobre tal contrato, o presidente abriu votação para a discussão da pauta. Conselheiros favoráveis, 12. Conselheiros contrários, 7. Abstenção, Medusa, Ayrton, Manieri e Edith. Aprovada a inclusão da pauta, o presidente colocou a anulação da votação do dia 14 do 13 em regime de votação. Conselheiros favoráveis, Pedro, Tatiane, Josefa, João, Vera, Sandra, Nani, Marlon, Luiz, Esmeralda, Rafael, Edith, Manieri. Conselheiros contrários, Luísa, Medusa, Marlene, Telmo, Regis, Alberto, Carlos Oswaldo, Alan Gerson. Aprovada a anulação da votação do dia 14 de 13 de 2013. Não havendo nada a constar, a reunião foi encerrada. Gravataí, 1º de abril de 2013. Adendos, ajustes, correções. Conselheiro, por gentileza. Boa noite a todos los que están presentes. En el acta falta mi declaración que yo dije que ese voto era complicado y que no era momento para votarlo como asunto general. Entonces quiero que reflite, que voten ahí que yo fui contra votar como asuntos generales, porque una envergadura de esa, un proyecto de ese tamaño no es asunto general. Es como hoy está en el punto de pauta merece. Porque tem que estar de punto de pauta. Pero votar como asuntos gerais, si no fue con mala intención, es algo muy así complicado. Anterior, se falou por una tarde, que iba hasta las 11 de la noche, casi 11 de la noche para votar. Para desvotar eso fue asuntos gerais. Entonces quiero que en el acta diga lo que falei, que yo me parecía que era muy complicado votar ese punto de pauta como asuntos gerais. Hoy no, hoy está el punto de pauta, nos venimos y sabemos que venimos. Porque asuntos generales no es de esa envergadura del hospital. Pienso que en aquel momento hubo, y disculpen los compañeros, si no hubo mala fe, hubo mala intención, no tiene otro nombre. Porque asuntos generales no es la destitución ni un contrato. Asuntos generales son cosas pequeñas, no para votar el hospital como asuntos generales. Entonces, el acta, lo que yo falei, quiero que aparezca de voto, que yo en ese día había falado eso. Perfeito, conselheiro. Está registrado aqui a sua manifestação, que o conselheiro se manifestou contrário à votação da inclusão de pauta, da anulação da última reunião. Será, com certeza, registrado aqui na sua ata. Alguém mais? Bom, não havendo então manifestações, coloca o presidente ata junto aqui com o ponto levantado aqui do conselheiro Galberto com relação a atos. Conselheiros favoráveis à ata se manifestem. Conselheiros contrários. Abstenções. Aprovado com 3 abstenções. Conselheiro Rafael, conselheira Célia, conselheiro Altair. Quem mais? Quem mais se absteve? 3. Aprovado a presente ata. Gostaria de registrar aqui a presença do vereador Duque Pão, que acompanha a nossa reunião de hoje. Desejar também as boas-vindas para o Marcelo, que vem representando aqui a Renascer. Primeiro ponto de pauta. Prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde ao Conselho para o Tribunal de Contas do Estado. Conselheiro Carlos, 15 minutos, Carlos. Quanto? 20 minutos. No final da apresentação do Carlos, será aberta a inscrição de fala.
Boa noite, então, conselheiros. Então, o que a gente encaminhou para vocês foi um relatório e parecer. Na verdade, a gente encaminha todo ano já um modelo pré-pronto com os dados, com os gastos de ações e serviços públicos de saúde, antecipando o que volta aí, que é a SPS. É o valor que a gente gastou com recursos próprios em saúde. Tá? Então, na semana passada tivemos uma reunião da Comissão de Fiscalização. E nessa reunião a própria comissão já me pediu algumas informações. Uma das informações é que apresentasse o relatório considerando a análise horizontal, ou seja, considerando mais de um exercício. E eu acabei considerando a parte de valores também vertical na parte das despesas. Tá? Esses valores eles são o total das despesas de recursos próprios do município. Essas informações eu consigo já verificar no próprio site do Tribunal de Contas, elas já estão disponíveis no próprio site. Ontem, enquanto elaborava as informações, na semana passada, enquanto eu elaborava o gráfico conforme vocês estão conseguindo, eu conferi as informações dentro do próprio site do Tribunal de Contas. Então, se os conselheiros quiserem fazer essa pesquisa e observar esse dado, é só entrar no site do Tribunal de Contas, www.tcers.gov.br. Daí lá tem um campo onde a gente seleciona prestação de contas de município e tem um quadrinho escrito ASPS que vamos ter todas as informações lá, não só desses anos, dos anos anteriores também. Tá? Inclusive o de 2012 já se encontra lá. Tá? Então ali o ASPS, que é os 15% que a saúde tem que gastar por ano, tá? Então, as ações de serviço público de saúde, ela considera uma base. Que base é essa? É a receita de impostos e de transferências legais que os estados e a União transferem para o município. Tá? Então, esse primeiro quadro é isso, é a demonstração da base da receita. Então, em 2010, a base da receita foi 234.741.000. Em 2011, 265.806.000. Teve um crescimento de 13,23%, ou seja, a receita que define o gasto percentual cresceu 13%. De 2011 para 2012, foi 294 milhões, um crescimento de 10,93% de 2012 para 2011. Ali embaixo eu coloquei um dado, que é o INPC, nos 12 meses. De 2010 para 2011 teve um crescimento de 6,08%, então a receita subiu mais que o dobro do valor da inflação naquele período. E em 2012 subiu 10,93%, também acima do valor da inflação. Então ali eu fiz um gráfico para demonstrar, mas o importante é o total. Então lá em cima, como ela é composta? Então ela é composta pela receita dos impostos, é a primeira que tem lá, a receita tributária. Então, o município arrecadou com impostos, em 2012, 47 milhões. Ele recebeu, em 2012, 50 milhões e 525 mil referente a transferências da União. O que são essas transferências? Não é a transferência do PAB, do PSF, da farmácia municipal, são verbas de impostos. Então, a União arrecada imposto de renda, IPI, IPR, e ele tem que distribuir assim, esses impostos para os municípios. Então, esses valores que eles têm que distribuir para os municípios entram lá no FPM, que é Fundo de Participação dos Municípios. E ali é distribuído para cada município. Tá? Então, a União repassou para nós desses impostos que foram arrecadados no Brasil todo, 48.801.
Nós recebemos aí 202 mil de ITR e Lei Complementar 87, que é a Lei Candir, tá? Que é um valor que todos os municípios recebem referente à desoneração do imposto de exportação. Então, antigamente existia um imposto de exportação, cada município fazia jus a um percentual. Quando eliminaram esse imposto, a União acabou criando a Lei Candir acabou criando um item referente à desoneração desse imposto que repassa para os municípios todos os anos. Então, no ano de 2012, recebemos 1.500.000. A mesma coisa de transferências do Estado, são transferências referentes aos impostos que o Estado cobra. Então, referente ao ICMS, recebemos 164, referente ao IPVA, recebemos 17 milhões, referente ao IPI exportação, 2.700.000. Total foram 185 milhões de reais repassados pelo Estado de impostos. E outras receitas correntes, que é um valor menor, 11 milhões, são referentes a também cobranças de multas e juros, tanto dos impostos como da dívida ativa, a cobrança da dívida ativa tributária do município. Então, em 2012, tivemos ali 11.800.000. Então, essas receitas são as que servem de base para o cálculo do percentual de saúde. Tá? Então, às vezes, o pessoal entende, o município tem que gastar 15% da receita, mas não é de toda a receita, é somente deste grupo. Então, a base de cálculo do percentual em 2012 foi de 294 milhões. Então, vamos para a despesa. Aqui é uma planilha resumida dessa que vocês têm aí. Tá? Como o conselho, a comissão pediu que me apresentasse de forma, uma análise horizontal, eu acabei apresentando a vertical também. Tá? Eu acabei criando os dados de 2010, apresentando os dados de 2010, 2011 e 2012. Mas os valores, eles fecham a sua integridade e acabei colocando algumas rubricas de acordo com os conselheiros solicitaram e de acordo com alguns critérios que normalmente na secretaria a gente utiliza. Então, o total da despesa com recursos próprios do município em 2010 foi 43 milhões e 38. Em 2011, passou a 56 milhões e 784 mil reais. Um crescimento de 26,08%. De 2011 para 2012, passamos para 61 milhões e 581, tivemos um crescimento de 8,45%. Disso, nós temos três grandes grupos. A despesa com pessoal, que em 2010 foi 30 milhões e 998 mil. Em 2011, 34 milhões e 314, teve um crescimento de 50,43%. Desculpe, 11,05%. E de 2011 para 2012, passou de 34 para 43 milhões, um crescimento de 26,77%. Aqui eu distribuí, então, desse total, 21 milhões e 203 eram de vencimentos. Do total de 30 milhões, 68% são vencimentos e vantagens fixas, ou seja, são os rendimentos efetivamente pagos aos servidores. Tá? São os salários, são as gratificações, são os avanços, tá? No caso de hoje, como é previsto no plano de carreira, somaram-se 21 milhões. Desses 30 milhões, 2 milhões e 56 mil em 2010 eram de horas extras, 6,66%. Já de indenizações também foi um questionamento que foi feito na reunião, foi em 2010 1,6% e de encargos 15,85%. Então nós tivemos a mesma coisa foi feita em 2012, então 77% do valor dos 43.500 em 2012, desculpa, em 2011, 34% foi a despesa de pessoal. 25 milhões e 600 eram vencimentos, representava 74,63% do total de gasto de pessoal, 5,77% de horas extras
0,85 de indenizações e de encargos 19,22. Passando para 2012, 70% da despesa de gastos próprios foi com folha de pagamento, 43 milhões e 500. Diz 77% eram vencimentos, 5,52% de horas extras, 1,15% de indenizações, 14,74% referente a encargos. Então, nós tivemos um crescimento de 26,77% de 2011 para 2012. O outro grupo, despesas com materiais. Então, em 2010 gastamos 1.369.000 de materiais. Materiais de saúde 238.000, medicamentos 731.000. Em 2011 foram 2.324.730, 1.173.000 de materiais em saúde, que é material hospitalar, odontológico e laboratorial, 522.000 de medicamentos. Eu coloquei aqui também a parte de manutenção de veículos, que o nosso colega aqui, Marlon, questionou alguns valores. Então são algumas rubricas que eu ainda estou abrindo os relatórios para apresentar para a comissão, mas eu já quis trazer os valores já separados. 16.000 em 2011, 7.066,95. Adiantamentos também, o pessoal questionou a despesa de adiantamentos. Então em 2010 foi 6.228, 8.027, isso com materiais, 8.027,90 em 2011, 8.906,72. Então aqui de materiais, nós tivemos uma redução em gastos próprios com saúde de 2012 para 2011, um crescimento, desculpe, é isso? Uma redução de 68,08%. O terceiro grupo, despesas com serviços, 12.200.000 em 2010, 19.381.000 em 2011, um crescimento de 34,13%. É isso? Deixa eu mexer aqui para ver se eu 34,3% está escondido ali o número. Ele representa 58,86% do total da despesa em 2011. Em 2012, o total passou de 19 para 16.998.848,66, uma redução de 12,29%. Tá? E representa 27,6% dos gastos próprios de saúde. Deste montante, em 2012, 10 milhões foram para serviços de saúde, ou seja, aqui entra as instituições que recebem convênios para tratamento de recuperação de drogaditos, os serviços contratados para o hospital e mais os processos judiciais de internação. Temos aqui também o gasto de diárias, que em 2010 foi 5.706, 3.900 em 2011 e 13.260,59 em 2012. Adiantamentos, que compõe aquele outro valor lá, 6.793 em 2010, 6.568,61 em 2011, 8.860 em 2012. Manutenção de veículos, em 2010, 858, 6.698 em 2011, 2.082 em 2012. Estagiários, 1.275.000 em 2010, 1.400.000 em 2011, 1.445.000 em 2012. INSS sobre serviços de terceiros, em 2010 não houve 302,4 de gastos, não houve gasto com recursos próprios em 2011 e em 2012 R$86.663. Despesas de capital. O que são despesas de capital? É a compra de equipamentos, é a reforma e ampliação de unidades, é a compra de imóveis. Então, em 2010, gastamos 570.037, em 2011, 763.524 e em 2012, 340.480,77. Certo?
Então, o comparativo dos percentuais, em 2010, 18,30%, em 2011, 21,35% e em 2012, 20,88%. Aqui de novo o índice, a comparação 6,08 foi a inflação, o crescimento do ASPS, do gasto com recursos próprios, isso foi de 26%, aqui foi 6,20%, aqui foi 8,45%. E a última tabela, aqui foi o demonstrativo no que foi gasto esses recursos próprios. Então a gente distribui em 4 grandes grupos. Um é a vigilância sanitária, em 2010 se gastou 640 mil, em 2011 1.344.000, em 2012 1.636.000. Atenção básica, 20.297.000 em 2010, 28.935.000 em 2011, 31.094.000 reais em 2012. Assistência hospitalar ambulatorial, em 2010 foram 8.308.255, em 2011 10.844.000, em 2012 14.376. E na administração geral, 13 milhões em 2010, 15 em 2011 e 14 em 2012. Então, de novo, ali os indicadores do INPC. Aqui eu lembro que são gastos próprios, não é o total da despesa do município. Tá? Aqui o que acontece? A pessoa diz assim, pode pensar assim, cresceu bastante na vigilância, a atenção básica e assistência hospitalar vem crescendo e a administração geral tem um volume alto, mas ele sofreu uma redução ali em 2012. A gente vem criando sistemáticas dentro da secretaria, porque ali dentro da classificação da administração geral, o que entra ali? É um gasto com o pessoal que não está diretamente ligado na assistência hospitalar, atenção básica e a vigilância sanitária. Todas as locações, boa parte dos serviços de manutenção, água, luz, água, telefone e outros gastos que a gente tem dentro da secretaria. Tá? Eles não estão, alguns deles, como telefone, locação, eles poderiam estar distribuídos dentro dos outros. Mas como a secretaria ainda não tem um sistema de custo adequado, a gente ainda não conseguiu separar esses valores. E a gente vem aos poucos fazendo isso. Então, em 2012, a gente já conseguiu reduzir dos gastos de administração geral, não foi economia, foi apenas uma distribuição dos gastos da administração geral para os outros 3 grupos. E a lógica é que esse valor da administração geral, com o tempo, venha cada vez mais reduzido. Na reunião da comissão de fiscalização, foram solicitadas várias informações, mas que ainda eu estou... Isso foi na quarta-feira. Na quarta-feira, eu ainda estou fazendo as verificações, mas ainda não tenho todas as informações. Nós devemos ter mais uma nova reunião da comissão de fiscalização, acho que para o final dessa semana ou no início da semana que vem, onde vou ter todas as outras informações solicitadas. E na próxima reunião do Conselho eu venho e apresento também essas informações do Conselho. Uma delas foi o que foi gasto com o Conselho em 2012, então eu vou trazer os valores que foram gastos dentro do Conselho. Foi solicitado que fosse aberta as rubricas de serviços de saúde, que é onde está a contratação do hospital. A mesma coisa, adiantamentos. A pessoa diz, mas o que é um adiantamento? Adiantamento é o quê? São valores que são colocados sob responsabilidade de um servidor, ou de vários, na verdade, para que se possa gastar com despesas de pronto pagamento. Tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do Conselho. Os crachás do Conselho, o valor, se eu não